Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo, graça e paz de Jesus para você, que mais uma vez está aqui nesse espaço da Escola Bíblica Especial. É muito bom receber você para, junto com a gente, estudar a Palavra de Deus. Estamos na série de lições Como os Cristãos Veem o Mundo, estudos bíblicos sobre a cosmovisão cristã. Semana passada, conversamos sobre de onde viemos. Talvez uma das primeiras perguntas do ponto de vista da filosofia, ou mesmo da religião, da ciência, que nos ajuda a estabelecer as bases principais, o alicerce de uma visão de mundo. A segunda pergunta talvez seria a que temos aqui na quarta lição. Quem sou eu e por que estou aqui? Convide aí os seus amigos, irmãos da sua igreja local, de outras igrejas, para você que gosta, que é amante do estudo da Palavra de Deus, para que a gente possa aqui juntos se aprofundar nesse estudo. Mande aí o convite, dispare aí nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, porque está começando mais uma lição bíblica e é daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta, mais uma vez nessa série de lições, contando com a ajuda do pastor Beto Soares. Pastor, seja muito bem-vindo, é muito bom tê-lo aqui com a gente. A gente fez a primeira lição juntos e agora a gente está aqui já chegando no final do mês, na quarta lição desta série. Quem sou eu e por que estou aqui? Obrigado mais uma vez, Beto, de você estar colaborando com esse estudo. A graça e a paz de Jesus, Júnior, a todo mundo que está assistindo a gente, como eu falei daquela vez, nesse tempo ou em outro momento. Exatamente. Mas que seja um tempo, quando você estiver assistindo, de aprendizagem, crescimento, enfim, que isso te acrescente coisas na sua vida, coisas importantes. Muito bem, vamos lá. Antes da gente entrar no estudo propriamente dito das perguntas dessa lição, semana passada nós estávamos na lição de número 3 e falamos um pouco sobre a ideia de onde viemos, a origem de todas as coisas, né? Então, assim, eu acho que essas perguntas, elas vão se conectando, né? A resposta de uma influencia diretamente a resposta da outra, né? Se somos frutos de um processo evolutivo, a percepção do ser humano será uma, né? Quem somos, né? E por que estamos aqui. Se a gente parte de um pressuposto casuístico, do acaso, né? Sem nenhuma razão específica, uma grande coincidência de elementos que puderam convergir para que o mundo, o universo, o planeta Terra existisse como existe e aqui fosse possível a geração de vida, a percepção do ser humano será outra. Se a cosmovisão cristã que aponta para um Deus criador, que cria por meio da sua palavra e que ao criar o homem, como diz aqui o nosso texto base, né? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Se esta é a verdade, quem somos e por que estamos aqui tem uma outra resposta, né? Sim, sem sombra de dúvida, né? Vem a ideia de propósito muito forte nessa fala aqui, né? A gente não é o resultado
de um processo que ocorre sem qualquer direcionamento. Existe um propósito, há um porquê de criar homem e mulher, né? A maneira como foi feita a humanidade, ela é para chegar em um determinado lugar muito específico, no sentido de que a gente vai ver aqui na lição, e a gente sabe, né? Para adorar a Deus, enfim, todo aquele papo. Então, isso é muito claro quando o homem é constituído, né? Então, não é um resultado de um processo que ocorre sem qualquer tipo de direcionamento, né? Muito bem, vamos lá então. Obviamente, a grande maioria das pessoas que estão conosco assistindo, que está aí ligada agora ou em qualquer outro momento, de alguma forma, creio eu, parte do pressuposto que Deus criou todas as coisas e que o homem é parte da criação de Deus, parte importante da criação de Deus, até pelo verso que a gente acabou de ler aqui, né? Na verdade, os versos anteriores apontam para a ideia de façamos o homem, né? Façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Deus pega pó da terra, sopra nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se torna alma vivente. Existe na criação do homem um interesse especial, né? Que aponta, eu acho, a lição defende, aponta para quem somos, né? E por que estamos aqui. A primeira pergunta, nesse sentido, ela é muito peculiar, né? O ser humano pode afirmar com certeza que é criação de Deus? Antes de você falar, é óbvio que quem parte da cosmovisão cristã vai afirmar com certeza. Quem não parte da cosmovisão cristã vai ter muita dúvida quanto a essa questão. Mas eu entendo o que a lição está querendo perguntar, né? Há evidências, há possibilidade da gente afirmar a partir da cosmovisão cristã essa certeza de que Deus cria o ser humano a partir de suas partes constitutivas, enfim, como é que a gente ajuda o estudante que já acredita nisso e que a gente possa também ajudar essa discussão, né? O homem é criação de Deus? Para essa resposta, é claro, a gente olha para a palavra de Deus, a gente crê que a palavra de Deus é verdade absoluta e a gente não questiona isso. Mas quando a gente vai olhar o ser humano e a gente olha a perfeição com que o ser humano ele é constituído, não tem como não falar que Deus não está nessa história. Há muito tempo atrás, Júnior, quando eu estava na minha pós-graduação, no meu doutorado, eu fiz o doutorado numa área de neurociência, e aí eu estava mexendo com um negócio que a gente chama de citoarquitetura, que é como que você vai ver... Citoarquitetura. É como que a célula está estruturada, basicamente isso. Eu estava fazendo, tinha um monitor, e aí eu estava fazendo ali marcações, colorações, aí passa um professor ateu, ele vira assim e fala assim, rapaz, eu sou ateu, mas não tem como falar que não tem ninguém maior que não tenha pensado nisso, porque a perfeição desse negócio é algo incrível. Ele é um especialista nisso, ele quer ver, ó. Ele começou a fazer medidas, né? E você vê que tem determinadas estruturas com medidas exatas, conforme ele fala, viu, não muda a medida, cara, isso aqui não tem como falar que é obra do acaso. Ele falou isso? Ele falou, e aí ele sai, enfim. E eu tenho essa frase no meu coração, desde esse tempo, que, de fato, não tem como ser descido ao acaso. E quando a gente vai olhar a perfeição do corpo, no meu caso, que eu gosto mais do cérebro, como ele é feito, como ele é particionado, a gente tem áreas para sensação tátil, para falar, para compreender, para ouvir. A gente tem a constituição mesmo como a gente falou na primeira lição, de imagem, é uma coisa tão refinada, tão aperfeiçoada, que somente alguém, como nas palavras daquele professor, superior, e a gente sabe que esse alguém superior é Deus, poderia ter formado o homem, né? Porque a gente, quando olha para a criação, o episódio da criação em Gênesis, a gente vê Deus fazendo o boneco, né? Mas e dentro? Porque dentro é muito, muito complexo. O ser humano dentro dele tinha uma exposição chamada do corpo por dentro, alguma coisa assim, famosa, que andou pelo Brasil inteiro. E aí se parava ali, se olhava, é muito complexo. O parque celular nosso é muito complexo. A palavra fala que Deus fez o homem na mão, né? Ele constituiu.
acredite que todas essas micropartes Deus fez também, porque ele é muito, a harmonia das coisas é muito interessante. Então, afirmar que Deus ele fez o homem é olhar para a complexidade que é o ser humano e falar assim, puxa, é alguém muito perfeito fez. Já respondendo a sua pergunta aí também, indo para a sua pergunta, nós temos duas partes constitutivas, segundo o autor da lição. Uma parte material, que é isso que eu estou falando aqui, e uma parte imaterial, que vai para lá da nossa consciência, lá da nossa percepção, da nossa espiritualidade. Somos formados por essas duas partes, segundo o autor da lição aqui. Muito bem. Eu só queria destacar, não é assunto direto, mas é interessante, né? A gente tem uma Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, na melhor das hipóteses, ele foi escrito assim, 1000 anos antes de Cristo. Na pior, na melhor, não importa. Assim, é um livro muito antigo, dentro de uma cosmovisão, de uma antiguidade. Mas como como a cosmovisão cristã, como a palavra de Deus, ela acerta para além do seu tempo. Porque nós estamos diante de um livro, em alguns momentos, nesse mesmo livro, nós vamos ver um tratamento para a mulher inferior ao tratamento para o homem. Mas a Bíblia não se omite, e para além talvez da compreensão do autor, é assim, olha, Deus fez, Deus criou, Deus concedeu imagem e semelhança para homem e mulher. A humanidade, né? Não há diferenciação no cuidado da criação de Deus para o homem e para a mulher, né? Nesse ponto do texto, nós estamos diante de uma verdade que precisa fazer parte da cosmovisão cristã. Homem e mulher foram criados ambos por Deus, com a mesma qualidade de imagem e semelhança de Deus. Né? Sim, sim. E essa qualidade, imagem e semelhança de Deus, eu gosto de pensar, Júnior, que está na complexidade do ser humano. O ser humano é muito complexo, tanto do ponto de vista estrutural, como do ponto de vista psicológico, comportamental. Ele tem... acho que o melhor exemplo de complexidade do ser humano é a linguagem. A gente consegue expressar em sons os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ideias. Conseguimos passar para as próximas gerações informações através de sons que fazemos pela boca, coisa que outros animais já não conseguem fazer. Então daí dá para ver a complexidade que Deus fez o homem, a perfeição como ele fez o homem. Muito bem. A segunda questão vai trazer a segunda questão do título, né? Quem sou eu? Então, criados por Deus. Por que eu estou aqui? Isso é, por que estamos aqui? Aí eu acho que faz todo sentido pensar num Deus criador. Tanto como disse seu professor, né? Tem muita perfeição aqui. Sim. Mas parece que o ser humano também é extremamente sonhador, visionário, quer coisas, tem um senso de responsabilidade diante das pessoas e da natureza. Parece que a gente tem um propósito, né? E temos um propósito. Isaías 43, 7 deixa muito claro que fomos criados para a glória de Deus. Mas você fala assim, puxa, mas Deus fez a gente para ficar admirando. Não é uma glória contemplativa, mas é uma glória na qual nós participamos dessa glória, exultando a Deus, como está lá em Salmo 104, 31. Exulte o Senhor por todas as suas obras. Aqui tem o verbo que vai falar assim, olha, você é ativo na hora de exultar a Deus. Você não é uma glorificação passiva, parada, mas você está fazendo aquilo acontecer. Então, o ser humano é criado com o propósito de que a glória de Deus seja manifestada, de adorar a Deus, de manifestar a glória de Deus. E aí, é claro, né, se a gente for pensar bem, né, esse é um dos grandes problemas do homem desde a sua criação, né? Quando ele rompe com esse negócio de adorar a Deus.
lá atrás, a gente volta lá no Éden, né? Claro, não é o escopo aqui da lição, mas não tem como deixar de pensar nisso, né? Lá atrás do Éden, o homem vai lá, ele rompe com essa função de adorar a Deus, quando ele quer ser igual a Deus, quando a serpente tenta, a mulher fala assim, olha, ele falou para você não comer da árvore, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Quando dá esse estalo na mulher, ela rompe com esse processo, né? Ela não, o homem também, porque a gente não... Eu entendo que os dois estavam ali juntos, o homem estava calado nessa história toda, né? Mas a humanidade rompe com esse negócio de adoração e fala assim, opa, eu posso ser igual a Deus. E aí a história a gente já sabe onde vai terminar. Sim. Que é justamente um rompimento desse propósito com que a humanidade foi criada por Deus. Essa, para mim, é um dos conceitos presentes na ideia de imagem e semelhança, principalmente no conceito de imagem, é que o homem ele é colocado na Terra como representante do Criador, como representante do Rei do Universo. Esse conceito de imagem nas culturas antigas, quando você coloca lá a imagem ou uma pessoa que é aquela que representa o rei, ele carrega essa autoridade do rei, né? Ele governa para, ele aponta para. A ideia do embaixador que depois é retomado no cristianismo, Isso. Né? Ele é esse embaixador. Então, ele é o representante de Deus para o universo, para principalmente o planeta Terra, né? Ele é colocado como esse representante. Nesse sentido, é óbvio que ele está aqui para a glória de Deus. Tudo que ele fizer nesse universo, óbvio, a queda, o distanciamento, porque o homem ele aceita uma proposta mentirosa, né? Ele já é representante de Deus, mas ele decide que ele seria Deus, né? Sim. Tipo assim, não preciso mais do rei lá, Não. né? Eu vou ser Eu assumo o poder para mim. Eu assumo o poder, eu sento no trono. Nesse momento dá tudo errado conforme a gente vem vendo até aqui, mas de alguma forma, se não houvesse esse rompimento, e é o que nós somos chamados em Cristo a fazer, né? É viver para a glória de Deus, né? Em tudo que fizermos, que Deus seja glorificado. Eu gosto muito, me ajuda pelo menos, é simplista, mas me ajuda a pensar nos meus filhos, ou a pensar nos meus pais. Você aqui agora, teu pai e tua mãe se estiver nos assistindo, meu pai e minha mãe se estiver nos assistindo, eles talvez digam lá, sentado lá no sofá da casa deles, olha ali o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, olha ali o meu filho amado, é uma glória para o pai e para a mãe ver você fazer algo que lhes dá prazer, que faz assim, fizemos um trabalho bem feito, Sim. Ensinamos bem, né? Então assim, quando eu vejo meu filho, alguma coisa que eu ensino, uma criança, eu tenho um de 10 e um de 6 anos, cada coisa que eles fazem, que de alguma forma eu me sinto assim, eles estão apontando para aquilo que eu ensinei e deu certo. De alguma forma, o sentimento é que eles me glorificam, sem palavras, sem dizer assim, glórias ao meu pai Júnior, mas eles me glorificam porque os outros ao redor olham e falam assim, é filho do Júnior e da Paula. É a ideia de satisfação, na verdade, do Criador com a criatura. No teu caso, do pai com o filho. Isso. Mas você fica... Veja, eu acho legal essa ideia tua, porque o fato do teu filho fazer bem aquilo que você ensinou ele a fazer e que te traz muita alegria, que você, puxa, nossa, valeu a pena, né? Não faz você amar mais ou amar menos o seu filho. E eu acho muito legal isso. Porque quando eu transporto isso para Deus, e claro, Deus ele faz o homem, e o homem, para o homem justamente, eu gostei dessa ideia, do homem fazer o que foi ensinado, porque Deus dá muito claro, ó, você vai nomear animais, você vai fazer, deixar muito claro algumas funções para o homem. E fazer aquilo bem feito faria parte dessa adoração a Deus, mesmo depois do rompimento do homem com Deus, que ele deliberadamente fala assim, não, quero ser Deus agora. Isso. Não muda o amor de Deus em relação à humanidade. Porque Deus não vai lá falar, jogar fora, vamos partir para a próxima. Não. Ele vai lá, tem um plano de salvação, justificação através do sacrifício de Cristo na cruz. O amor de Deus é o mesmo pela humanidade. Sim. Pode estar decepcionado com a humanidade. Decepcionado no sentido de que
né? Não era bem isso que eu queria que eles fizessem, mas ok. E aí vem o amor de Deus, que é o mesmo mantido. Muito legal isso. Por isso que ele continua chamando a gente para a glória dele. Exatamente. Porque essa glória dele aponta para o fato de seres humanos que cumprem o seu papel. Por que estamos aqui? Uhum. Para quando eu produzir ciência neurolinguística aqui, ou de neurologia, quando eu produzir um sapato, ou quando eu vou à igreja e levanto minhas mãos em adoração, em cada um desses aspectos, sejam religiosos ou que a gente chama de secular, né, da nossa atividade profissional, seja ela qual for, eu posso e devo. Paulo fala isso, né? Em tudo que você fizer, né, você glorifique a Deus, né? Você seja grato a Deus. Isso a gente é chamado, a gente está aqui para cuidar desse universo de tal forma que tudo que a gente faça por ele glorifique a Deus. No rompimento, a gente se distancia disso, tenta trazer a glória para a gente e cria um problema muito grande, porque já falamos em algumas lições, devemos falar em outras, nós não somos o centro do universo. Sim. Deus é o centro de todas as coisas e Ele chama Jesus para que tudo convirja em Cristo Jesus. Mas daqui a pouco a gente já está falando do Evangelho aqui. Não, já estava com 1000 coisas na minha cabeça. O tema da lição. Antes da gente continuar, a gente vai para o intervalo rápido e daqui a pouco a gente volta para as questões finais dessa lição. Espero você. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Você gosta de ler bons livros? Já teve algum livro que mexeu profundamente com você e lhe ajudou em alguma área da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, provavelmente você tenha algum livro especial. Você sabia que a nossa denominação ela possui uma editora, uma livraria, a Editora Promessa? Nós estamos aqui agora, no centro de São Paulo, na nossa loja física, a nossa livraria no centro da cidade de São Paulo. Nós estamos ampliando o nosso atendimento para melhor alcançar e servir os nossos leitores, porque esse é o nosso objetivo como editora, servir através da publicação, proclamar o Evangelho através da publicação. Então conheça a nossa loja física, nós estamos trabalhando para ampliar também o nosso catálogo, o número de lançamentos, há novos livros aí sendo programados para os próximos meses, estamos trabalhando também para melhorar o nosso espaço onde a gente guarda livros, nossos estoques. Então conheça a nossa livraria física, conheça também a nossa livraria virtual, editorapromessa.com.br. Acesse esse site, conheça os nossos lançamentos, conheça o material que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Muito bem, Beto. Estamos de volta aqui para as 2 últimas questões. A terceira questão ela vai falar sobre a pessoalidade, como um aspecto da imagem e semelhança de Deus. Isto é, o quanto essa pessoalidade aponta para a ideia de sermos a imagem e semelhança de Deus, talvez coisas que outros animais da criação não carreguem. Uhum.
A pessoalidade tem a ver com a consciência, a maneira de interagir, a consciência na interação. Fica claro para mim a pessoalidade de Deus, quando eu já falei aqui, na comunicação, quando o homem ele é capaz de se comunicar com... Deus faz o homem com a capacidade de se comunicar de uma maneira muito sofisticada, suas ideias, suas emoções, seus pensamentos. E dessa maneira ele consegue exercer aquele dever que Deus deu de dominar a terra. Se a gente pode colocar uma diferença significativa entre o homem e as outras criações, veja, as outras criações também têm fôlego de vida, é lógico, elas surgiram através do poder da palavra de Deus, mas elas surgem também complexas nas suas estruturas e tudo mais. Mas se tem uma boa diferença, é essa consciência que é expressa através de linguagem. Você fala, mas tem espécies que se comunicam quimicamente, como é o caso de formigas e abelhas. Tem espécies que emitem som e as da mesma espécie conseguem entender. Tem sim, cetáceos fazem isso muito bem, como é o caso das baleias e golfinhos. Só que não com a complexidade como que o homem faz. Por exemplo, vamos pensar nos cetáceos, que imitam aqueles cantos da baleia, que é muito legal aquele negócio ali, mas não tem a poesia que a gente consegue fazer. E aí eu penso, por exemplo, na poesia de Luiz Camões lá, né, os Lusíadas, né, as armas, os barões assinalados, e aí ele vai embora ali na poesia dele. Não consegue fazer com essa complexidade. Daí vem a ideia de pessoalidade, que a gente consegue ser complexo na comunicação e também na nossa constituição. A gente consegue construir casas, fabricar ferramentas, dominar a criação de um jeito que a gente consiga promover transformação. Isso. Acho que essa é a grande ideia daí. Essa pessoalidade, não sei se eu me equivoco aqui ao dizer, ela aponta para... Acho que são coisas que você pontuou aí, né? Ela traz um aspecto relacional, da complexidade relacional muito intensa, né? De compreender o outro, o lugar do outro, a importância, essas relações e o quanto isso num mundo criado por Deus, que nós fomos criados para glorificá-lo. E tem um autor que costuma dizer que na hora que a gente é chamado assim para interferir no mundo de Deus, né? Multipliquem, cuidem, administrem, ajam nesse mundo, né? Nós somos chamados a esse processo de cada vez mais utilizar e não atacar a natureza, né? Não destruir a natureza, mas utilizar os elementos da natureza para a glória de Deus. Sim. E aí eu acho que o homem nesse aspecto, homem, mulher, humanidade, né? Tem uma capacidade, você falou de cetáceos e outros animais, né? Mas eu costumo também, de novo, num exemplo bem simples, né? Um João de Barro faz a mesma casa há muitos anos. Mas o ser humano, por conta dessa compreensão dele, compreensão dos outros, puxa, eu queria uma casa um pouquinho mais segura, um pouquinho mais quentinha, que me desse um conforto um pouco maior daqui ou dali. Então, o homem desenvolve tecnologia, né? Eu acho que isso, para mim, está muito ligado a essa pessoalidade, né? Existe muita inteligência nos animais, não há dúvida disso. Mas eu acho que essa compreensão de quem somos e essa ideia que está presente de glorificar a Deus, isso é, de agir na natureza para glorificar a Deus, nos leva a produzir coisas que nenhuma outra espécie produz. E aí tem a ideia de que se a pessoalidade é essa capacidade do homem de fazer tecnologia e é para a glória de Deus, então a gente não pode falar que a tecnologia é contra Deus. Não. Não faz o menor sentido. Isso. Né? É lógico, tem tecnologia de destruição, que a gente também consegue desenvolver as coisas para o mal. Mas essa capacidade de criação vem do próprio Deus. É a tom da pessoalidade. E mais um detalhe, na pessoalidade nós somos chamados para viver na coletividade. Isso. A nossa tecnologia também não é de mim para mim mesmo, mas é para promover na minha coletividade, na minha sociedade, alterações e mudanças que melhoram as nossas condições de vida. Muito legal. Bom, aí tem um outro aspecto muito presente no ser humano, que é a questão da espiritualidade, né?
O Salmo 19 vai dizer que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, né? Mas, óbvio, é uma poesia, né? Sim. E é uma poesia que tem um grande fundo de verdade. A natureza, ela revela e glorifica a Deus a seu modo, né? Mas a espiritualidade, há implicações, né, de possuirmos esse aspecto de sermos imagem e semelhança de Deus. Algo que também é muito presente no ser humano. A busca religiosa, certa ou errada do ser humano, talvez ela está presente nessa espiritualidade inerente, né? Por mais que o ser humano rompeu com Deus, existe na história da humanidade, já se declarou o fim da religião, né? Mas ela teima em voltar, né? Porque talvez o ser humano, ele é um homo sapiens, mas parece que ele é um homo religioso também, né? Ele tem uma vontade de encontrar algo em que ele possa se apoiar, né? Na verdade, quando a gente vai olhar para a espiritualidade, é aquilo que é a nossa capacidade de se ligar a Deus, de ser consciente aquilo que Deus é, naquilo que a gente não consegue ser. Deus, e aí tem a ideia da transcendência de Deus, né? Que ele é muito maior do que a gente consegue, do que a gente é aqui. Então ele tem propriedades que a gente jamais vai conseguir ter e a gente tem necessidade de, né? E esse nosso quesito de espiritualidade nos impulsiona a nos ligar a isso. O problema é lá quando o homem ele rompe com Deus, ele acha que ele consegue fazer as coisas sozinho, e aí começa a bagunçar tudo, e aí hoje o homem tenta buscar essa ligação que lhe faz tanto falta em diversas coisas. Não só em religiões, mas também aqueles que gostam de viver uma vida no limite, por exemplo. Essa ideia de que a morte pode estar muito próxima dele e que, de certa forma, ele tem controle sobre a morte, porque ele tem essa ideia que a gente se liga a Deus, falando assim, puxa, e a morte eu acho que é muito interessante, porque quando é o rompimento, né? Olha, o dia que você pecar, você vai morrer. Então a gente pecou e a gente corre da morte até então. E é com isso que Deus fala, olha, existe, para você escapar da morte, aceite Cristo como Salvador, que ele morreu a tua morte. Então, você tem esse caminho de fugir da morte, entre aspas. Então, o ser humano, esse lado espiritual dele tenta essa fuga da morte, né? Também acho assim. Então, eu ligo às religiões orientais, às religiões de contemplação, essa brincadeira de arriscar minha vida sempre, até mesmo eu me ligo, quando eu não consigo me ligar a nada, eu procuro respostas em substâncias químicas e assim vai. E isso entende em parte esse comportamento do homem que muitas vezes pode ser não compreendido, ou é compreendido como destrutivo, ou alternativo, mas não. É uma maneira do homem tentar fugir desse desespero que a morte trouxe com o pecado e essa espiritualidade que faz parte do homem, colocado de fábrica, né, por Deus, em nós. Esse colocado de fábrica é interessante porque parece que o ser humano ele tem é dele, né? É uma busca por esse algo a mais, né? Seja em aspectos religiosos ou que a gente poderia considerar não religiosos, né? Substâncias químicas, ou o consumo, os prazeres. O ser humano, ele vai fazer um Deus para ele, né? Vai fazer um Deus para ele. Isso, alguns autores, óbvio, que não partem da cosmovisão cristã, vai justamente dizer isso, né? Que a ideia da divindade sagrada é sempre um reflexo Sim. Do ser humano, né? Mas do ponto de vista da cosmovisão cristã, na verdade, existe um desejo de retorno, é um desejo muito presente, e o homem pode errar no alvo, não chegar a Jesus Cristo, mas existe essa sensação de que tem algo para além da morte, que é possível, não é possível que a vida se resuma só a isso aqui. Acho que o Eclesiastes, o pregador, ele fala um negócio que Deus colocou no coração do homem a eternidade, né? Existe um desejo para além de si mesmo, né? Para além do corpo físico.
é uma vontade, é um negócio que alguns vão chamar de espiritualidade, outros vão chamar de força de potência, ou tantas outras coisas na psicologia, em tantos outros aspectos, mas é uma necessidade do ser humano de ser, né? De estar, de se posicionar, de viver, né? A morte, ela é um grande intruso, né? E esse comportamento de fugir dela, eu digo que ela é filogenética. O que eu quero dizer com isso? Nós temos comportamentos filogenéticos que são aqueles que são passados de geração em geração através dos nossos genes. É um mecanismo muito complexo, mas que são coisas que vêm passando para a nossa sobrevivência. Por exemplo, né, aquele famoso martelada no joelho que você ergue, aquilo é filogenético. Aquilo temos genes que fazem aquilo. Também com o passar do tempo, alguns genes são ativados ou desativados. Esse negócio, outro exemplo de filogênese é igual um exemplo que você deu numa das lições aqui, do olhar no escuro. A gente abre o olho e aí nossa pupila ela vai modificar conforme a luz. Isso é filogenético. Isso vem de fábrica. Tá. O medo da morte é filogenético. Entendi. Não temos o gene que tem isso, mas Agora entendi. de geração em geração o medo ele continua. Tem um processo que a gente chama de ontogenético, que é o que você aprende durante a vida, mas eu gosto de pensar que esse medo da morte, que é o que nos acende a espiritualidade, de nos ligar a Deus, ele é filogenético. Toda geração tem essa necessidade. E ela precisa buscar essa ligação. Mesmo que ela negue, fale, não tenho, mas o fato dela falar que ela não tem, não significa que ela não exista esse, entre aspas, gene, né, a ser ativado ou desativado. Não sei se dá para entender aqui a minha viagem, mas enfim. Né? Do ponto de vista da cosmovisão cristã, em Oséias 6,3, né, que é um dos textos citados nessa quarta pergunta, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Aqui é um apelo, né? Mas parece que essa espiritualidade ela nos dirige a conhecer a Deus. Sim. E a Bíblia, enquanto palavra de Deus, Jesus, enquanto revelação máxima das Escrituras, ela aponta para essa possibilidade de romper com a morte, Sim. de romper com o afastamento, né? Isto é, desça do trono e deixa aquele que sempre ocupou e nunca deveria ter deixado de ocupar o trono, que ele ocupe no seu amor e na sua justiça. Se ele deixasse o homem para sempre no trono, nós estamos vendo aí o que está acontecendo com a humanidade, né? A gente vive com muito desespero num mundo cada vez pior do ponto de vista da violência, da falta de compaixão entre as pessoas. Só que no seu amor, só na sua justiça, essa relação ela é impossível de ser mantida. E por isso a morte é o caminho dessa condenação, né? É o resultado dessa escolha. Porque não seria, como o próprio Deus diz ali em Gênesis, não é bom que o homem fique vivendo para sempre com acesso à árvore da vida. Sim. Mas nessa frase, para mim, tem o amor de Deus. Porque, assim, as coisas precisam ser restabelecidas. O trono precisa ser restaurado para que o ser humano pudesse voltar a desfrutar, viver no universo, glorificar a Deus, se desenvolver para a glória dele e tendo essa vida que glorifique a Deus e que aponte para esses aspectos da pessoalidade, da coletividade, da representação de Deus e de uma espiritualidade dessa coisa de conviver, de conhecer, de experimentar Deus. Sim. Experimentar Deus, Sim. o que nunca deveríamos ter perdido é o fato de andarmos lado a lado com Deus. E o mais legal é como Deus ele faz o processo acontecer de maneira que a gente que saiu do Éden, onde a gente experimentava Deus, onde a gente tinha contato com Deus, onde a gente vivia em função de Deus, o caminho com Cristo a gente retoma esse caminho. Uma vez no reino de Deus, cidadão do reino de Deus, a gente retoma. Sim. Experimentar Deus, conviver com Deus, fazer as coisas que Deus manda. É isso aí. Pregava num texto esse final de semana, inclusive sugerido por um amigo meu, que para mim aponta nessa direção, né? Essa nova vida, essa nova criação,
ela não está esperando chegar, né? Ela já acontece em Cristo Jesus, né? Ela há de se consumar, em definitivo, em algum momento da história, mas ela já está presente na vida daqueles que retornaram ao caminho da restauração. Reconstituir a pergunta, né? Por que nós somos formados, né? Para exaltação, para louvor de Deus. Em Cristo a gente retoma essa função Muito inicial. bem, é isso aí. Bom, na cosmovisão cristã, então, tem duas aplicações aqui. Se somos criação de Deus, quem vive pela cosmovisão cristã valoriza a vida. Está aqui nas aplicações. E se somos imagem de Deus, nós devemos na nossa vida manifestar a glória de Deus. Dar glória a Deus e manifestar a glória de Deus na nossa própria existência, naquilo que fazemos, pensamos e somos. Muito bem, chegamos ao final desse estudo, espero que tenha sido proveitoso para a sua vida, para a vida da sua igreja, e é muito bom sempre estar aqui com você. Beto, por favor, suas palavras finais e a sua oração para encerrarmos esse estudo. Amém. Eu provoco você a fazer a pergunta que a gente faz na lição: quem sou eu e por que estou aqui? Essa é uma pergunta muito provocativa, porque nem sempre a gente tem uma resposta muito clara para ela. Muitas vezes a gente pergunta, mas o que eu me tornei na minha vida? Olhar para Cristo, ele é fantástico, porque Cristo ele fala assim, olha, você vive para expressar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Porque eu estou aqui para fazer a diferença nesse mundo e para retomar aquilo que Deus mandou lá atrás. Cuida dessa terra. Cristo fala, cuida das pessoas dessa terra. Que você consiga responder essa pergunta, quem sou eu e por que estou aqui? Orar. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento de crescimento na sua palavra. Que essa lição ela não seja apenas para acumularmos conhecimento, mas que ela seja uma espécie de aplicação da sua verdade em nossas vidas. Que a gente não esqueça o que a gente aprendeu aqui. E que possamos sempre, Senhor, ter oportunidades de refletir a nossa razão de existência, que é o Senhor. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Beto. Amém. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. É sempre muito bom ter você aqui. E a gente continua semana que vem na lição de número 5, continuando o estudo Como os Cristãos Veem o Mundo. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.